Carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, são palavras de Paulo, guiado e movido pelo Espírito Santo de Deus, que escreveu: ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver o amor, serei como bronze que soa, como um cimbalo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera ou não se exalta, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Somente até aqui. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma vez, queridos irmãos em Cristo, está entre nós a palavra de Deus, e ela permanece na glória do Pai. Pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor nos dará a interpretação, e a minha oração é para que o nosso coração esteja preparado para receber mais uma noite o Evangelho da graça do nosso Deus. Esta mensagem, irmãos, fala do amor, que é a superioridade e virtudes eternas que Deus, pelo seu Espírito Santo, nos concede através de sua palavra e do longo transformar da nossa vida enquanto nós caminhamos nesta terra. Irmãos, esta mensagem Paulo está escrevendo em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Ele está escrevendo à igreja de Corinto, ele escreve a primeira carta de Corinto, quando ele está na terceira viagem em Éfeso. Depois ele vai para Macedônia e vai escrever a segunda carta aos Coríntios, porque lá ele recebe a informação, irmãos queridos, que a igreja de Corinto estava com sérios problemas. A igreja de Corinto, que Paulo funda aqui, que ele, por Deus, dada a graça dele fundar essa igreja, irmãos, ela começa a apresentar alguns problemas, de que todas que estavam ali, ela era mais problemática. A verdade é que, irmãos, nesta época, nós falamos aqui mais ou menos de 50 anos depois da morte de Cristo, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus e levantado pelo próprio Senhor Jesus, que levanta Paulo como apóstolo a evangelizar em nome de Jesus, falando na pessoa de Cristo. Paulo, queridos irmãos, ele recebe esta notícia porque os ricos, ele escreve esta carta em especial justamente porque tinha muitos irmãos processando irmãos por causa de terra, por causa de negócio mal feito, e irmãos da igreja abrindo processo contra o outro judicialmente, teriam que eles se assentar diante do juiz, sendo cristãos, um brigando com o outro por causa de terra, negócio mal feito. Não só isso, mas é nesta época que Paulo também vai tratar a questão do véu, por exemplo. Paulo também tem um grande problema de fofoca na igreja. Nós sabemos de duas mulheres por nome de Síntica e Evódia. Essas mulheres estavam fazendo política na igreja, uma espécie de política. Irmãos, não só isso, mas nós também estamos lidando com uma época de muita falsa profecia,
homens que tinham título de apóstolos, mas não eram apóstolos, falsos profetas, e muita política. Foi nesta ocasião que acontece, a igreja está dividindo entre Apolo, Paulo, pregações de um e de outro. Então o que acontece? Paulo recebe esta notícia, ele está em viagem missionária, mas como responsável e líder da igreja cristã, ele sente a necessidade de escrever. Não só isso, mas também por causa da ceia do Senhor Jesus. Os ricos entravam, comiam primeiro que os pobres e miseráveis que existiam já cristãos, ficavam para o lado de fora da igreja. E enquanto não era ceia como é hoje, um pouquinho de vinho e um pedacinho de pão, era banquete mesmo. Então o que acontece? Quando eles entravam, irmãos, e comiam, Paulo vai dizer que até se embebedavam. E quando terminava aquele banquete, eles saíam e os pobres entravam na igreja para comer o resto. Irmãos, é nessa situação e circunstância que Paulo vai dizer: examinai o homem a si mesmo. Paulo não está falando de pecado, Paulo está falando da falta de amor. Como pode vocês dizer que são cristãos e amam uns aos outros e agora comem primeiro porque vocês estão bancando a ceia, comprando e dando oferta e coletas altas, e porque vocês podem fazer, então os pobres ficam lá fora? Examinai o homem a si mesmo. Ou seja, vocês não estão vivendo o que é pregado aqui. Então é nessa circunstância que Paulo está falando sobre a falta de amor, de união. Não está falando de pecado. Por quê? Exclusivamente de algum pecado sexual? Não. Está dizendo da falta de amor. Porque ele mesmo escreveu: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, se fosse unicamente por causa de pecados de cunho sexual, ou seja que for, não teria Paulo dito isso, porque ele mesmo estaria contradizendo o que ele disse. E é nessa circunstância que Paulo vai pregar o amor transcendental e incondicional de Cristo em nós. Através de nós, é o que nós precisamos exercer. O amor, irmãos, infelizmente, é uma palavra que foi esvaziada e distorcida, adulterada, e o seu significado tornou-se, aos dias de hoje, no tempo contemporâneo, o amor é uma palavra de paixão, algo que nós idolatramos como um símbolo sexual no casamento, mas o que Paulo está dizendo aqui não é isso. Eu já ouvi, irmãos, esta carta ser lida em casamentos, mas não é deste amor que Paulo está dizendo. Não é o amor que é envolvido no nosso coração. Quando Paulo fala de amor aqui, ele usa a palavra ágape, amor sacrificial, amor transcendental, amor incondicional, é aquele que perdoa os irmãos, é aquele que doa. Jesus vai dizer justamente sobre isso. Se fôssemos para nós amar o próximo, que esse próximo é aquele que congrega conosco, é aquele que pensa igual nós pensamos, é aquele que está dentro da nossa casa, assim também os pecadores amam entre si. Numa cela onde está pessoas que roubaram, que tiraram a vida do outro, pessoas que fizeram crimes absurdos, eles defendem o outro, eles estão na mesma cela e nem por isso eles atacam o outro. Então, se for para ser assim, então não tem necessidade de nós sermos cristãos. Paulo está dizendo exatamente sobre isso, que este amor que ele está pregando aqui, ele é superior e vem através da vida eterna que recebemos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ele está pregando justamente a superioridade deste amor e ele começa dizendo assim, exagerando. Aqui é uma espécie de hipérbole, aqui é algo transcendental, é algo que nós não conseguimos fazer, é algo que está além e supera todas as nossas expectativas, que nós não temos capacidade de exercer. Ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, ou seja, ainda que nós falássemos todos os idiomas de toda esta terra, de todos os homens, ainda que nós falássemos até a língua dos anjos, que não sabemos conversar como anjos, ainda que nós fizéssemos tudo isso, de nada adiantaria se eu não tivesse o amor. Ainda que eu falasse em todos os idiomas, e falasse em todas as línguas, e este amor não estivesse em mim, seria como um bronze que soa e como um cimbalo ou sino que bate. Naquela época tinha uma adoração a um deus pagão, e nós chamamos de Dionísio, e é uma mulher, uma deusa pagã, Afrodite,
Paulo está usando justamente esta expressão de um culto religioso pagão para dizer um crente sem amor só faz barulho. É alguém que não consegue expressar a verdade que está dentro do coração. Paulo está dizendo, você é um crente justamente como um homem pagão, que lá fora faz barulho para invocar outros deuses. Você não tem no seu coração a palavra de Deus. O amor de Deus não está no seu coração. Nós não conseguimos ter esse amor, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, todas as ciências, ou seja, me igualando a Deus, ainda que eu soubesse de todas as coisas, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, ou seja, não tivesse o amor, nada adiantaria. Paulo está dizendo, vocês não têm nem amor e nem esta fé para transportar as montanhas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo está exagerando aqui para dizer a nós que este amor não está em nós. Nós não temos capacidade de fazer isso com nossa própria força, os nossos próprios sentimentos. E ele está dizendo, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado vivo, dizendo, do meu esforço humano, se eu pegasse tudo que tenho, que possuí ao longo da minha vida de trabalho e doasse ao próximo, dizendo, com o meu esforço, desse o meu corpo para ser queimado vivo, para mostrar a alguém que o amor está em mim, este amor não está em você, porque este amor sacrificial não vem do nosso esforço, este amor vem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Bendito seja Deus. Paulo está exemplificando justamente que o amor é superior a todos os outros dons. Paulo está dizendo que o amor é superior a tudo que nós possuímos, que os dons cessarão, pois são apenas para esta vida, e eles passarão. Quando toda essa época terminar, esse tempo que nós vivemos, todos os dons cessarão, só ficará no nosso coração o amor, e o amor tem virtudes. Paulo, no versículo 4 ao 8, ele começa a destacar quais são as virtudes do amor. É justamente aí que nós analisamos dentro do nosso coração se temos. Paulo vai dizer sobre as virtudes que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se exalta, não se ensoberbece, não se incha, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se exalta, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo paciência passará. Está dizendo, irmãos, que a capacidade infinita de suportar. Será que nós suportamos? Será que nós suportamos um desafeto? Será que nós conseguimos suportar alguém nos acusando sem prova? Será que nós conseguimos passar por esta vida sem nos revoltar com algo? Será que nós temos condições de perdoar aqueles que se declaram nossos inimigos? Nós não temos essa capacidade, queridos. Por mais que nós nos esforçamos, nenhum de nós temos essa capacidade humana de exercermos isso. Porque a nossa carne, Paulo vai dizer que há limites em nós. A Bíblia diz, por Paulo mesmo, que nós, irmãos, somos fracos e caídos, e é o que chamamos de depravação total. O nosso coração está corrompido, a nossa mente, ela maquina o mal, e nós queremos devolver o mal com o mal, e a Bíblia diz que devolver o mal com o mal é crueldade. Louvado seja o nome santo do Senhor, e é exatamente isso que somos, porque nós caímos, nós tropeçamos. O homem errou diante do Senhor e ele está separado de Deus. Há um muro que nos impede. Quando a Bíblia diz que a nossa alma tem sede da palavra e da justiça do Senhor, está dizendo que esta sede vem através dos nossos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque estamos separados de Deus, e se há comunhão entre o homem e Deus, é através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, verdade e vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sem Cristo nós não conseguimos perdoar, sem Cristo nós não somos pacientes, sem Jesus nós não temos um amor benigno, sem Jesus nós vamos arder em ciúmes. Talvez seja algo que nós tenha feito durante este dia,
e o Espírito Santo de Deus está nos convencendo de nosso pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo, ele é gentil, ele é educado. João vai dizer assim, queridos irmãos, o João, apóstolo, discípulo do Senhor Jesus, discípulo do amor, vai dizer que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas é uma maneira diferente do homem. Até nisso, Deus é amoroso com o homem. O Espírito Santo jamais vai usar alguém para envergonhar o outro. Jamais o Espírito Santo vai usar alguém e dizer: me permita, irmão Rubens, seu lugar não é mais aqui, vai embora daqui, Deus não te quer mais. Jamais o Espírito Santo vai fazer isso, porque ele é educado, ele é gentil, é a essência do amor de Deus. Louvado seja Deus. E ele, irmãos, como ele faz para convencer o homem de seu pecado? Ele apresenta para nós o verdadeiro amor na pessoa de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. É justamente isso que Paulo está fazendo. A pessoa de Cristo, apresentado pelo Espírito Santo de Deus, quando colocamos na cena da nossa vida, nos momentos da nossa vida, a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo está de uma maneira apresentando a nós a santidade de Jesus Cristo, diante dos nossos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. É justamente o que a palavra está dizendo aos nossos corações esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos olhar para a santidade de Cristo e envergonharmos diante dos nossos pecados a santidade de Jesus Cristo, o seu amor incondicional pelo homem miserável, pecador, caído, destituído da glória de Deus, mas ele em toda a sua essência, em todo o seu poder, estende a mão para o homem miserável, caído. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cura-lhe as feridas, sara-lhe, perdoa os seus pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos perder a nossa esperança diante do Senhor, porque pecamos, mas o Espírito Santo de Deus, como João disse, convence o homem de seus pecados, apresentando o amor de Deus na pessoa de Cristo, levando nós para ver a santidade de Jesus e todo o seu sacrifício para purificar o homem de dentro para fora. Não lança o seu pecado em sua face, mas apresenta a perfeição de Cristo para o homem miserável. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sinto de dizer à igreja, pelo Espírito Santo de Deus, se o teu coração está ardendo como o meu, se há pecado no seu coração, Jesus te perdoa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Nós não temos condições de ter esse amor. Talvez nós exercemos isso contra os nossos irmãos, somos impacientes, impiedosos, nós não conseguimos perdoar dentro da nossa casa. Talvez há uma revolta no seu coração, uma tristeza por ter passado por algum momento de infortúnio, mas a palavra de Deus está dizendo claramente, eu tomo posse da mensagem: Jesus cura feridas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus restabelece o homem de dentro para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou talvez nós erramos, às vezes nós causamos algo, às vezes no nosso jeito de viver, no nosso dia a dia, entristecemos corações, na nossa maneira de viver, não perdoamos nossos filhos, não perdoamos nossos vizinhos, porque esses somos nós. O problema não é o outro, o problema somos nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, que não temos domínio próprio, autocontrole, que é o Espírito Santo de Deus sobre a vida do homem, frutos do Espírito. Irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Então, Paulo está pregando à igreja justamente nesse cenário, pessoas que não perdoavam, pessoas que estão condenando os irmãos que congregam com eles, cristão processando cristão. Oh, irmãos, que vergonha para nós que somos cristãos, sentar diante de um juiz, irmãos, que vergonha isso para nós. Às vezes aquele juiz nem cristão é, olhando para dois irmãos que professam a mesma fé em Cristo, deveriam perdoar uns aos outros, ou conversar no âmbito da amizade. Não, mas é necessário, irmãos, isso para nós é uma vergonha. Eu vou pregar o que o Espírito Santo ministra no meu coração.
coração. Louvado seja Deus. Nós fomos chamados para sermos embaixadores de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pregar o evangelho, viver a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E às vezes causamos isso dentro da nossa casa, dentro do ambiente da nossa casa, quando nós deveríamos evangelizar os nossos filhos, nós impusemos sobre eles, forçamos algo, nós não praticamos este amor, nós não conseguimos abraçá-los. Irmãos, uma coisa é repreender heresias, uma coisa é não concordar com o falso evangelho, outra coisa é atacar pessoas, denegrir a imagem quando não se deve. Nós precisamos tomar cuidado com essas atitudes. Se o Deus soberano está falando com nós esta noite, é porque precisamos ouvir do evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que sem santidade não veremos o Senhor. Louvado seja Deus. E agora, irmãos, Paulo vai dizer justamente nos versículos 4 e 6, o que não é amor. Quando nós exageramos, irmãos, e somos ciumentos, que nós passamos a aborrecer o nosso irmão, ou quando ele tem um sucesso, ou quando alguém faz algo e o nosso coração se entristece. Tem gente que parece um balão, cheio de si mesmo, tem gente que pule suas vaidades, tem gente que não consegue abrir mão do espaço para o outro, mas persegue, inveja e tenta fazer de tudo para puxar o tapete, irmãos. E dentro da igreja acontece muito isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Parece que há um vazio no coração. E ele precisa aparecer, ele precisa tomar um lugar, ele precisa sobressair entre os outros. Sabe o que é vazio? O que é esse vazio? A Bíblia diz que é falta de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A nossa alma gritando pela justiça do Senhor. Este vazio é preenchido com este amor ágape e sacrificial de Jesus por nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando não conhecemos o Senhor Jesus, conhecer o Senhor Jesus não é alguém que faz milagres somente. Eu conheço o Senhor Jesus, você só ouviu falar. Conheço o Senhor Jesus, é porque ele resolveu alguns problemas. Não, conhecer o Senhor Jesus é literalmente entregar a sua vida a Ele e dizer: Senhor, eu sei que sou um miserável, pecador, não tenho condição de perdoar, não consigo perdoar ninguém, a minha alma precisa do Senhor, eu estou envelopado de sentimento ruim. Esse sou eu sem máscara. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu preciso do Senhor sobre minha vida, eu preciso da tua presença no meu coração. E então compreendemos que este amor está em Jesus, o Cristo da glória. Entregamos a nossa vida àquele homem que agora praticava inveja, aquela pessoa que tinha ciúmes, aquele que perseguia para destruir. Logo, a presença do Espírito Santo está em seu coração, há frutos e evidência da salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Teu tempo é usado para agradar a Deus, teu tempo é usado para pregar a palavra, o seu tempo é usado para estar orando, o seu tempo é usado para adorar o Senhor, que é digno de honra e de glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo está pregando isso à igreja, e às vezes nós não fazemos só isso na igreja, mas fazemos em casa, fazemos isso com o vizinho, fazemos isso no trânsito, fazemos isso no trabalho, e isso é uma evidência que naquele momento o Espírito Santo de Deus não está no nosso coração. Naquele exato momento nós estamos afastados da presença do Senhor. Paulo vai dizer o que é amor no versículo 7. Tudo sofre. Será que sofremos? Será que nós tomamos para nós a culpa? Será que nós não revidamos quando alguém faz algo para nós? Será que fazemos isso, irmãos? Paulo vai dizer que tudo sofre, além de sofrer, o homem que tem o amor, ele crê. Quando vê algo sobre sua vida, quando ele ouve sobre o evangelho, ele toma posse daquela mensagem e crê no Senhor. Ele entrega a sua vida ao Senhor, ele crê na palavra do Senhor, ele abre o seu coração e o seu desejo é que Jesus volte buscar ele, está preparado. Louvado seja o nome santo do Senhor. A sua oração é: Maranata, vem Jesus me buscar. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque ele creu na profecia.
Paulo diz que ele não se alegra com a injustiça, mas ele crê e se regozija na verdade e espera na volta do Senhor. Ele deseja que o Senhor abrace a sua alma. Ele não é impaciente, ele tem paciência, ele espera. E a paciência é um dos frutos do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não vive em desespero. Tiago, primeira carta de Tiago, vai dizer assim, capítulo 1, versículo 4, que nós, quando temos prova sobre a nossa vida e que passamos por provações, a provação traz para nós experiência e paciência. Ou seja, o crente que não aceita passar por provação, ele é imediatista. Ele quer para agora, para esse momento, para esse instante. Ele não sabe esperar, não tem paciência. E Tiago vai dizer assim, que aquele que espera no Senhor, confia, nasce dentro dele uma esperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, as provações são necessárias. Elas são como a fogueira, a fornalha, para nos aproximar ainda do Senhor. Deixa eu dizer algo pelos irmãos que estão aqui e que nos assistem. Todos nós aqui estamos passando por várias provações, mas é justamente nela que nós estamos adquirindo paciência. Louvado seja Deus. É justamente nela que o Senhor está nos aperfeiçoando para vivermos a experiência de atravessarmos nesta vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. É justamente nessas provações que Deus está gerando em nós expectativa, esperança, não de uma vida melhor nesta terra não, mas de um futuro vindouro com Jesus em sua volta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo vai dizer que as nossas provações são leves, momentâneas, passageiras, e elas são pedagógicas, nos exorta, nos ensina, nos admoesta. E o crente que passa pela provação e perde esta esperança, não sabe esperar, não suporta, irmãos, ele perde esta relação com Deus. Ele perde esta sensibilidade com o Senhor, ele perde esta esperança de que Jesus está trabalhando sobre sua vida, ele se desliga, se desconecta do Senhor. A comunhão acontece quando Cristo foi para a cruz, nos comprou, seu sangue redido, nos redimiu de nossos pecados. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vem na pessoa do Espírito Santo, quando nós nos relacionamos com Deus. Mas quando estamos nas provações, não suportamos e somos impacientes, logo esta paz de Deus vai embora e nós ficamos impacientes e praticamos a injustiça, não sabemos esperar e tudo que nós agora suportávamos, não suportamos mais. Irmãos, esse texto, é claro, aponta para Jesus Cristo. É este amor que nós precisamos. O Senhor Jesus foi paciente. Todas as vezes que ele foi insultado dentro da sinagoga, todas as vezes que ele foi chamado de Belzebu, de beberrão, de falso profeta, ele suportou a tudo e a todos. Hoje nós falávamos da portaria sobre a situação da mulher adúltera. Enquanto todos o acusavam, ele se rebaixou junto dela, se abaixou para tomar para si a sua própria dor. Louvado seja o nome do eterno Deus. Quando trouxeram a ele um homem que desceu pelo telhado, ele viu, irmãos, do coração dos fariseus que ali estavam, e eles pensavam, somente pensavam em seu coração: quem é este para perdoar pecado? Ele poderia ter escrachado, feito um milagre no mesmo tempo, mas não. Ele preferiu ainda perdoar os pecados primeiro e disse: agora sim, toma tua cama, levanta, anda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus é o exemplo perfeito deste amor para todos nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, irmãos, este amor a Cristo não é uma hipérbole, é o amor de Cristo. Para nós é uma hipérbole, porque nós não temos, mas para Cristo é um amor verdadeiro para o homem, para a mulher cansada, miserável, pecador. Louvado seja o nome do eterno Deus. Paulo vai completar dizendo assim: hoje nós estamos vivendo uma profecia, é pregado este amor a nós. Nós em parte conhecemos, porque conhecemos pela Escritura, em parte nós profetizamos este amor, mas o que virá quando esta profecia se cessar. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será
aniquilado. Paulo está dizendo: hoje nós pregamos desse amor, amanhã o veremos face a face, e o nome desse amor é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o Cristo da glória, o Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sem a pessoa de Cristo no nosso coração, nós vamos falhar com os nossos irmãos. Sem a pessoa de Cristo no nosso coração, nós vamos falhar com os nossos negócios, com a família. Sem a pessoa de Cristo no nosso coração, nós vamos ser envolvidos em soberba, em arrogância, vamos arder em ciúmes. Quantos irmãos que entram dentro de uma igreja, ao ouvir uma palavra como essa, é elogiado? Deus tem visto o seu amor, Deus tem visto suas obras, Deus tem visto quanto você é amoroso. A pergunta é: será que somos mesmo? Será que nós só somos aqui dentro? Será que aqui dentro nós carregamos uma Bíblia e lá fora nós fazemos aquilo que nós lemos? A resposta é não, irmãos. Nós, diante de pessoas, nós somos um verdadeiro teólogo, mas longe daqui, os nossos pecados são absurdos. É justamente isso, irmãos. Esta carta foi escrita para a igreja, justamente a condição que ela estava. E esta noite o Senhor está falando conosco que precisamos de Jesus sobre a nossa vida, senão nenhum de nós vamos perdoar. Nenhum de nós vamos conseguir exercer este amor se Jesus não estiver no nosso coração. E ele termina dizendo assim: porque agora vemos como espelho, obscuro. Então, quando a profecia acontecer, veremos face a face. Agora em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Novamente falando de Cristo, Jesus do madeiro da cruz, ele exemplificou a nós o amor de Deus perfeito, sem mancha, sem mácula. E até nos seus últimos instantes de vida, virou para o ladrão da cruz e disse às pessoas que ali estavam: Pai, perdoam, não sabem o que fazem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro, guarda a tua espada. Quem com espada fere, com espada será ferido. Louvado seja o nome santo do Senhor. É deste Jesus que Paulo está pregando à igreja. Paulo está dizendo exatamente: não adianta ofertar, não adianta vocês falarem em língua, não adianta vocês pregar, não adianta ter uma pregação eloquente, não adianta vocês orarem, não adianta vocês dizimarem, não adianta vocês ofertarem, não adianta vocês cobrir a cabeça com véu, não adianta vocês sobrar um instrumento, se não tem o amor ágape, não tem o amor sacrificial, de nada adianta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta. Se a palavra de Deus não estiver no nosso coração, nós vamos viver como expectativa de vida, não teremos o verdadeiro amor no nosso coração. Agora, pois, permanece a fé, a esperança. A fé aqui é a fé em Cristo Jesus, que Ele foi e voltará, e é garantido de nossa salvação através do Espírito Santo. A esperança é que Jesus virá sobre nuvens de glória. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Está apontando para Jesus. Quando todas as profecias se cessarem, quando as nossas lágrimas se enxugarem aqui nessa terra, quando cessar toda a nossa dor, quando os nossos olhos se fecharem e o nosso fôlego já não estiver mais dentro dos nossos pulmões, então a Bíblia diz que o corpo, nosso corpo, volta ao pó, e o Espírito volta a Deus que o deu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, de verdade, o meu maior desejo é ver a face de Jesus como ela é. Louvado seja o nome santo do Senhor. Conhecer aquele que nos ajudou, conhecer aquele que nos esforçou, conhecer aquele que nos perdoou, conhecer face a face aquele que nos ajudou a passar as tribulações da vida, as nossas dores. Conhecer aquele que todos os dias pela manhã falamos o nome dele, conhecer aquele que todos os dias do culto da noite falamos dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Conhecer aquele que nos ajudou nas horas mais difíceis, que nos levantou, conhecer aquele que deu o último suspiro pela nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Conhecer aquele que foi esbofeteado por causa dos nossos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Conhecer o amor verdadeiro, ágape, sacrificial, face a face. Será maravilhoso este dia. A igreja precisa estar preparada para este momento. Hoje nós estamos aqui, de fato, pecamos e erramos, mas a partir deste momento, ouvimos a palavra do Senhor, que possamos sair daqui desejando esse amor para o nosso coração, que é Jesus, que nós possamos fortalecermos da graça, que nós possamos fortalecer na presença do Senhor, e que saiamos daqui cheio do Espírito Santo, com esse amor no nosso coração. Quando chegarmos em nossa casa, olhar para tudo que Deus fez para nós, sem merecermos,
tudo que olharmos, dizer eu não mereço. Esse é o amor de Jesus para conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bem